Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 798 do STJ, penúltimo informativo do STJ do ano. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E, gente, durante o mês de dezembro, renovamos a Black Friday. Então, ao adquirir o Clube da Lei, você leva gratuitamente o Mapa do Aprovado, que é um curso que normalmente custa R$ 257. Então, isso representa um desconto de até 50% no combo das duas assinaturas. Por isso, aproveita, vem fazer parte, que essa oferta não vai ser renovada com certeza. Último convite, vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e pode ser um TCC, uma monografia, algum texto que você já tem e que vai ser fundamental em uma futura prova de títulos. Você vai ver que é menos burocrático, que o valor é acessível, então vem conhecer a Editora Integrada. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é da Corte Especial, foi inserido na Lei de Organização Criminosa, Lei nº 12.850 de 2013, e o destaque ficou da seguinte forma: enquanto sanção premial atípica, a imediata privação da liberdade nos termos do acordo de colaboração premiada, condicionada à homologação judicial, não ofende a Constituição ou a lei de regência. Vamos lá, primeiro ponto, que é a colaboração premiada. Amigos, a colaboração premiada é um meio para a obtenção de prova. É uma ferramenta negocial através da qual o indivíduo traz algumas informações relevantes e tem uma sanção premial. Veja só o que diz o artigo 4º da Lei 12.850, Lei da Organização Criminosa. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenham um ou mais dos seguintes resultados. E aí temos, por exemplo, identificação de demais coautores e partícipes, temos a revelação da estrutura hierárquica da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades dessa organização criminosa, recuperação total ou parcial do proveito das infrações penais cometidas, eventual localização da vítima com sua integridade física preservada. Certo, a lei trouxe aqui algumas sanções premiais já de forma expressa na lei. Então, redução da pena de até 2/3, perdão judicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas acontece que também são possíveis sanções premiais atípicas. Então, há algo que não está previsto expressamente na lei. Quais são os limites, então? Porque pode ter a sanção premial atípica, mas tem limite? Tem. Qual é o limite? A violação à Constituição, então, por exemplo, não pode ter uma pena de caráter perpétuo, ou a violação ao ordenamento jurídico em si, então, por exemplo, obrigação de levantamento de sigilo de dados de terceiro, então também não é possível. Ou ainda, algo que lesione a própria ordem pública, como, por exemplo, uma pena vexatória. Então, nada disso é possível. E aí vem a pergunta: e o pronto cumprimento de prisão? Então, imagina que o indivíduo cometeu ali uma série de crimes, ele imaginava que ele ia pegar aí uns 30 anos de reclusão, e o Ministério Público propôs que ele cumprisse ali 2 anos de prisão em regime fechado. E aí, isso é possível? O STJ entendeu que sim, isso é possível. E entendeu que, veja só, isso daqui eu acho estranho, mas isso sequer equivale a uma prisão-pena, porque na verdade mesmo, isso daqui é simplesmente um termo do acordo sendo cumprido.
Tanto é somente uma condição do acordo que o mero descumprimento não enseja o retorno coercitivo à prisão, enseja o que? A rescisão desse acordo com oferecimento da denúncia e perda dos benefícios. Então, é um raciocínio estranho, né? Dizer que o indivíduo ficar preso não é pena, é condição do acordo, questionável. E aí eu quero a opinião de vocês. Faz sentido essa linha argumentativa? Eu acho estranha. Até a situação do pronto cumprimento de parte da pena, eu acho interessante, desde que de fato fique ali demonstrado que houve uma real vantagem. Mas o desenvolvimento desse raciocínio aqui me causa estranheza. De toda forma, o STF também já homologou acordos de colaboração nesse sentido. Eu trago alguns exemplos aqui no julgado e fica essa conclusão final, que eu até já adiantei. Havendo descumprimento, não há necessariamente de imediato uma ordem nova de prisão, mas sim uma rescisão do contrato, e aí, de fato, o indivíduo vai perder aquelas sanções premiais que ele inicialmente teve e o Ministério Público poderá eventualmente apresentar a denúncia. Como é que ficou aqui o destaque? Enquanto sanção premial atípica, a imediata privação da liberdade nos termos do acordo de colaboração premiada, condicionada à homologação judicial, não ofende a Constituição ou a lei de regência. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, traz um rol exemplificativo, de sorte que a definição da natureza alimentar das verbas, nele elencadas, encontra-se vinculada à destinação precípua de subsistência do credor e de sua família. O que traz o artigo 100, parágrafo 1º? Traz aquela ordem prioritária de pagamento dos precatórios. Veja só, artigo 100 traz a regra, não é, que é o pagamento dos precatórios em ordem cronológica de apresentação. O artigo 1º, uma fila de prioridade. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil ou em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre os demais débitos, exceto aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Qual é a dúvida que surge? Nós temos aqui um rol, não temos? Olha só. São aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários e por aí vai. Esse rol é exemplificativo ou esse rol é taxativo? STJ decidiu que é um rol exemplificativo. Por quê? Porque, na verdade mesmo, o que interessa aqui é a natureza alimentar. Então, tem-se que ver que, no caso concreto, aquela determinada verba tem ou não natureza alimentar. Então, se tem natureza alimentar, é possível que esse precatório entre aqui nessa fila de prioridade. No caso concreto, não se reconheceu essa natureza alimentar. Se tratava aqui, no caso, de um precatório decorrente de uma indenização que foi devolvida pelo Estado da Bahia em virtude de uma demora na concessão de aposentadoria. E aí se entendeu, primeiro, que não fazia parte do rol, e segundo que, apesar disso, não é, como nós vimos, o rol é exemplificativo, então isso por si só não seria um problema, mas mesmo assim não se conseguiu demonstrar a natureza alimentar, porque o objetivo dessa indenização seria unicamente o de reparar prejuízos decorrentes da prática desse ato ilícito pela administração. Então, seria um crédito aqui de natureza comum e não um crédito de natureza alimentar. Como é que ficou o destaque? O artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal traz um rol exemplificativo, de sorte que a definição da natureza alimentar das verbas nele elencadas encontra-se vinculada à destinação precípua de subsistência do credor e de sua família. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei nº 10.101 de 2000, que trata sobre participação dos trabalhadores nos lucros
destaque da seguinte forma: os valores pagos a diretores contratados sob o regime seletista a título de gratificações ou participações nos lucros e resultados não podem ser deduzidos do lucro real para fins de estabelecer a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. De onde surge a controvérsia? Surge do artigo 3º, parágrafo 1º aqui da Lei 10.101, que, como eu já disse, trata sobre participação dos trabalhadores no lucro da empresa. Veja o que diz o dispositivo. Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica deverá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente lei, dentro do próprio exercício da sua Constituição. Então, olha só, temos aqui uma situação tributária muito favorável à empresa que opta por distribuir lucros. Por quê? Porque quando ela distribui o lucro, essa distribuição é tida como despesa operacional. Então, a despesa operacional acaba que faz o quê? Reduz o lucro real, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Então, ele distribuiu lucro para o trabalhador, ele vai pagar menos imposto de renda pessoa jurídica, vai pagar menos contribuição social sobre o lucro líquido. O que aconteceu no caso concreto? Houve uma distribuição de lucros, mas não necessariamente para o trabalhador, mas sim para os administradores da empresa. Acontece que o regime desses administradores era seletista, não tinham carteira assinada, apesar de serem administradores e não empregados. Pergunta-se: é possível que essa distribuição de lucros feita aos administradores, ainda que seletistas, seja utilizada para abater a base de cálculo do imposto? Não, não é possível. Por quê? Porque a lei fala em empregados. Dirigente não é empregado, até porque não existe subordinação. Então, não é possível. E a lei também não faz distinção do regime jurídico, do dirigente ou administrador, se é seletista ou não. Então, de fato, não é. Essa lei, ela foi criada, esse incentivo para distribuição de lucros para empregados, o que não é o caso. Como é que ficou o destaque? Os valores pagos a diretores contratados sob regime seletista a título de gratificações ou participação nos lucros e resultados não podem ser deduzidos do lucro real para fins de estabelecer a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Próximo julgado do dia, inserido na CLT, é da segunda turma do STJ, destaque da seguinte forma: inexiste a obrigação de conferir passe livre aos auditores fiscais do trabalho nas praças de pedágio que estão sob a administração estadual. Veja só o que diz o artigo 630, parágrafo 5º da CLT. No território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de transporte públicas ou privadas, mediante a apresentação da sua carteira de identidade fiscal. Ou seja, o auditor fiscal do trabalho, ele tem passe livre nas empresas de transporte público ou privadas, mediante a apresentação da carteira funcional. Aí pergunta-se, isso equivale a dizer que ele tem que ter passe livre nos pedágios? Então, o auditor fiscal do trabalho passou por um pedágio, ele pode, com a sua carteira funcional, passar pelo pedágio sem precisar pagar? Gente, não. A lei não fala nessa possibilidade. E não há uma equiparação entre passe livre em empresa de transporte e passe livre em praça de pedágio. Então, isso não é possível. E aqui é interessante esse julgado que lá para o finalzinho, o relator ainda traz algumas sugestões, digamos assim, ele diz, olha, isso é muito fácil de resolver, é só fazer um convênio, ou então, se não for possível fazer um convênio, indeniza o auditor fiscal do trabalho daquele custo que ele eventualmente tem. Então, assim, algo de baixíssima complexidade. Mas, de fato, dizer que a CLT
trouxe essa isenção no pedágio? Não trouxe. Foi isso que o STJ decidiu. Então, como é que ficou aqui o destaque? Inexiste a obrigação de conferir passe livre aos auditores fiscais do trabalho nas praças de pedágio que estão sob administração estadual. O próximo julgado de hoje foi inserido na Lei nº 9494 de 2007 e o destaque ficou da seguinte forma: a atual redação do artigo 1º-F da Lei 9494 de 2007 é inaplicável no tocante à correção monetária. O que diz o artigo 1º-F? Nas condenações impostas à fazenda pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Então, traz a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados à caderneta de poupança para a atualização monetária e remuneração do capital nas condenações impostas contra a fazenda pública, sejam de relações tributárias ou não. Pergunta se esse artigo é constitucional? Gente, vamos lá. Em relação às obrigações não tributárias, é constitucional acerca da taxa de juros. Então, relação não tributária é constitucional em relação à taxa de juros. O índice aplicado é aquele que é pago na poupança, ok. Mas a correção monetária aqui é inconstitucional. E se for aqui uma relação tributária? Aí, tanto a taxa de juros quanto a correção monetária prevista no artigo 1º-F, ambas são inconstitucionais. Então, em qualquer hipótese, a correção monetária é inconstitucional. E aqui, nas obrigações tributárias, via de regra, será a Selic, que será um índice que já vai servir tanto para a correção monetária quanto para juros. Temos, inclusive, uma tese repetitiva, é o tema 905 do STJ. Pela tese repetitiva, já o tópico 1, que trata sobre correção monetária, indica que a correção monetária prevista nos termos do artigo 1º-F é inconstitucional, independentemente da natureza, se é decorrente de relação tributária ou de relação não tributária. Então, é isso que fala o destaque, né? O destaque traz exatamente a questão da correção monetária. Então, simplesmente espelha aquilo que está lá no tópico 1 do tema de repercussão geral 905. E é muito importante a leitura dessa tese, o tema 905 é uma tese bem grande, mas só em relação a esse ponto específico aqui da correção monetária, ela traz naquelas relações jurídicas não tributárias tanto a possibilidade de utilização de INPC quanto do IPCA. Então, temos aqui duas possibilidades. Recomendo fortemente a leitura do informativo escrito nesse ponto, porque nós trazemos essa tese completa, é uma tese muito grande e que traz diversos aspectos. Então, traz, por exemplo, a situação das condenações judiciais de natureza previdenciária, desapropriações diretas e indiretas, traz as situações de uma forma bem detalhada de quando se aplica IPCA, de como é feita a capitalização também nessas situações aqui referentes a servidores e empregados públicos. Então, enfim, é uma tese muito grande, trata sobre muitos aspectos, muito mais amplo do que essa decisão especificamente, que trata aqui somente da correção monetária. E deixa claro, né, como eu já disse, que a correção monetária no artigo 1º-F, ela é inconstitucional, tanto nas condenações decorrentes de relações não tributárias, quanto naquelas decorrentes de relações tributárias. Então, como é que ficou o destaque? A redação atual do artigo 1º-F da Lei 9494 de 97 é inaplicável no tocante à correção monetária. Próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil o destaque da seguinte forma: na devolução de diferenças de correção monetária relativas a certificados de depósito bancário resultantes de expurgos inflacionários, os juros remuneratórios
somente serão devidos até o vencimento da obrigação. Gente, primeiro ponto, o que é um certificado de depósito bancário? Quase todo mundo conhece isso pela sigla CDB. É um título de renda fixa que é emitido pelo banco para captar recursos. Gente, isso hoje talvez seja, não sei se ainda é a poupança, mas hoje talvez isso aqui seja o tipo de investimento mais comum que existe no Brasil. Por exemplo, quando você deixa o seu dinheiro lá no Nubank, na verdade você está investido em uma CDB. E aí você tem a remuneração, que pode ser, por exemplo, 100% do CDI, que é um índice que está ali atrelado à Selic e que, portanto, vai remunerar esse seu certificado de depósito bancário, de acordo com o índice que foi contratado e de acordo com o prazo de vencimento. Então, eu posso, por exemplo, adquirir uma CDB emitida pelo Nubank, ou pelo Banco Inter, ou pelo Banco do Brasil, pelo Itaú, por qualquer banco. E ao adquirir essa CDB, vai estar pré-fixado ou pós-fixado, seja vinculado ao CDI, seja vinculado ao IPCA, seja um pré-fixado, então já se define, são 9% ao ano, enfim. E vai ter ali a data de vencimento. Então, essa CDB vence, por exemplo, no ano de 2025, em janeiro de 2025. Ok. Esse é o primeiro ponto. Isso é um CDB. Já faz parte da vida de muita gente hoje já entende do que se trata. Segundo ponto, o que são os expurgos inflacionários? Sempre que você ouvir esse termo, vai estar relacionado com os planos econômicos, que foram aqueles planos econômicos lá na década de 1980, que mudaram moeda ali com o objetivo de combater a hiperinflação e acabaram gerando uma perda financeira, ocasionada pela perda de poder econômico daquela aplicação financeira em virtude da aplicação de índices de correção monetária que eram inferiores à inflação real. Então, esses são os expurgos inflacionários. Então, vamos para o exemplo didático. Imagina que o investidor aplicou seu dinheiro em um CDB com vencimento para 17/1 de 1989. Então, esse CDB esteve ali dentro do seu período de vigência, digamos assim, durante o Plano Verão, que foi um dos planos econômicos lá do ano de 1989, durante o governo Sarney. No vencimento, o valor voltou para a conta bancária do investidor, né? Então, venceu, o que acontece com a CDB? Ela volta para a conta corrente do investidor, certo? Mas acontece que veio com a perda de poder de compra, porque o índice que foi aplicado ali na correção monetária desse valor era inferior à inflação real. Então, esse é o tal do expurgo inflacionário. Veio, então, uma decisão judicial determinando que o banco atualizasse esse valor. Então, teria ali a incidência de juros remuneratórios e correção monetária. Ok. Aí vem o debate. Até quando se aplica a correção monetária? De que dia até que dia, né? E qual o termo final dos juros remuneratórios? Da correção monetária, o termo final é a data do efetivo pagamento. Então, enquanto esse valor esteve retido, ele precisaria de fato ser atualizado. Então, é exatamente isso o expurgo inflacionário, né? Não é a falta de correção monetária? Então, haveria a correção monetária até a data do pagamento. Mas e os juros remuneratórios? Porque veja só, a CDB venceu lá no ano de 1989, 17/1 de 1989. Então, o que aconteceu depois disso? Esse valor voltou para a conta. E, de fato, o banco se comprometeu a remunerar esse valor quando? Até o vencimento da CDB, 17/1 de 1989. Então, por isso que se entendeu que o termo final dos juros remuneratórios é qual? É o vencimento da CDB. Então, nesse caso concreto aqui, 17/1 de 1989. Como ficou o destaque? Na devolução de diferença de correção monetária relativa à CDB, resultante de expurgos inflacionários, os juros remuneratórios somente são devidos até o vencimento da obrigação. Próximo julgado do dia, inserido na Lei dos Planos de Saúde,
Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: é obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com implantação de próteses em mulher transexual. Vamos lá, gente. Primeiro ponto: o procedimento de afirmação do gênero masculino para o feminino. Trata-se de um procedimento que tem previsão em portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2803 de 2013, e trata-se também de um procedimento que está no rol de procedimentos para eventos de saúde da ANS, resolução número 465 de 2021. Temos, portanto, um procedimento que é incorporado ao SUS, e, inclusive, dentro desse processo de transgenitalização, existe a previsão também daqueles que são os procedimentos, medicamentos, inclusive as próteses necessárias para a cirurgia como um todo. Então, qual é a conclusão do julgado? A conclusão é a de que, como se trata de um procedimento que é inclusive incorporado ao SUS, que está em resolução da ANS, então o plano referência, que está previsto lá no artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, ele necessariamente deve trazer a cobertura para esse tipo de procedimento. E além disso, gente, que aqui foi o ponto de maior debate, é acerca da necessidade ou não do plano cobrir também as próteses mamárias. E aí se entendeu que sim, se entendeu que se tratava aqui até mesmo de uma medida que vinha para evitar o maior agravamento da condição de abalo psicológico desse paciente que já está debilitado e que já precisa passar por esse tipo de cirurgia, e que seria necessário também que, para que ele se consiga uma real afirmação do sexo que ele pretende, também há prótese mamária. Então, também é necessária essa cobertura. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? É obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de cirurgias de transgenitalização e de cirurgia plástica mamária com a implantação de próteses em mulher transexual. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil o destaque da seguinte forma: o exequente responde objetivamente pela reparação de eventuais prejuízos causados ao executado, tendo em vista o risco da execução. Gente, aqui o debate traz a aplicação expressa dos artigos 520, inciso 1 e 776 do Código de Processo Civil. Veja só, o artigo 520, inciso 1 trata do cumprimento provisório de sentença e determina que esse cumprimento provisório corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Por outro lado, o artigo 776, que trata aqui de execução de título extrajudicial, determina que o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. Então veja só, aqui temos duas situações: cumprimento provisório de sentença e execução de título executivo extrajudicial. Os dispositivos que eu trouxe trazem de uma forma muito clara que existe uma responsabilidade objetiva do exequente, não é? Por quê? Porque ele, ao executar, assume a responsabilidade sobre aquilo que ele está fazendo. Então, se posteriormente se demonstrar que esse título é inexistente, que esse título de alguma forma é nulo, ele vai ter que reparar o dano causado pela execução, independentemente de culpa. Então, aqui temos a responsabilidade objetiva. Mas pode surgir uma dúvida: e no cumprimento definitivo de sentença? Essa responsabilidade também é objetiva? Gente, também. Esse foi o ponto fundamental do julgado. Temos a responsabilidade de natureza objetiva do exequente também no cumprimento de sentença, mesmo que cumprimento definitivo. Então não precisa averiguar a culpa. A partir do momento que dá início à execução, ele já se coloca como responsável por qualquer situação que venha a decorrer dessa execução. Então, se o título posteriormente
é declarado nulo ou inexistente, ele vai ter que reparar o dano que foi causado. Como ficou o destaque? O exequente responde objetivamente pela reparação de eventuais prejuízos causados ao executado, tendo em vista o risco da execução. Próximo julgado do dia é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal o destaque da seguinte forma: as decisões proferidas pelo STJ em recurso interposto contra acórdão confirmatório da pronúncia não se inserem no conceito do artigo 117, inciso 3 do Código Penal, como causa de interrupção da prescrição. Gente, veja só que decisão interessante. O artigo 117 traz as causas de interrupção da prescrição. E uma dessas causas é, inciso 2, a pronúncia, inciso 3, a decisão confirmatória da pronúncia. Então, imagina que estamos aqui em um procedimento de júri, o juiz pronunciou o réu. A partir do momento em que há a pronúncia, nós temos uma interrupção do prazo prescricional. Ah, mas o advogado recorreu, foi para o TJ. O Tribunal de Justiça fez o quê? Confirmou. E aí temos o quê? Temos uma nova interrupção da prescrição. A decisão confirmatória da pronúncia. Agora eu pergunto, o advogado recorreu de novo. E aí o STJ fez o quê? Ele confirmou de novo, ele confirmou o acórdão que confirmou a pronúncia. E aí temos uma nova causa de interrupção da prescrição? Gente, aí também não é bodega, né? Não é qualquer decisão. O que vai interromper? O que vai interromper é, primeiro, a pronúncia e, segundo, a primeira decisão que confirme a pronúncia. Então, por exemplo, imagina, esse julgado é interessante porque ele detalhou, ele foi detalhando 1 milhão de situações diferentes para dizer quando é que vai haver interrupção, quando é que não vai. Então, por exemplo, nessa primeira situação, o juiz pronunciou, o TJ confirmou, houve aqui 2 interrupções. O STJ confirmou de novo, interrompe? Não. E se o STF confirmar de novo, interrompe? Também não. Mas se fosse assim, ó, houve uma decisão do juiz pronunciando, o TJ, por sua vez, reformou, então não pronunciou, mas o STJ confirmou aquela decisão que era do primeiro grau. Aí essa decisão do STJ vai interromper? Vai. O que não interrompe é quando o TJ pronuncia e as decisões posteriores dos tribunais superiores só confirmam. Aí realmente não vai ser qualquer decisão posterior a essa decisão do Tribunal de Justiça que vai interromper a prescrição. E um ponto é muito interessante, que é o de que, via de regra, a decisão do Tribunal de Justiça que confirma a pronúncia já permite até que seja levado esse indivíduo a júri. Via de regra, não é necessária a decisão da Corte Superior, seja do STJ, seja do STF, para marcar o júri, porque esses recursos, via de regra, não possuem efeito suspensivo. Então, isso é mais um argumento no sentido de determinar que, nesse caso, que o indivíduo já foi pronunciado, o Tribunal de Justiça já confirmou essa pronúncia, então não, a decisão do Tribunal Superior não vai novamente realizar a interrupção do prazo prescricional. Gente, só um ponto de atenção para finalizar, que também foi um ponto que constou no julgado, é de se destacar que com a Lei 13.964 de 2019, nós temos uma causa de suspensão da prescrição nova. Qual é? Aquela situação onde há pendência de embargo de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Então, aqui temos uma causa de suspensão. Então, esse recurso chegou ao Tribunal Superior e foi considerado inadmissível. Não é improvido, é inadmissível, não foi nem admitido. Aí, nesse caso, durante esse período, existe uma suspensão do prazo prescricional, mas interrupção não. Então, vamos ler aqui como é que ficou esse destaque. As decisões proferidas pelo STJ em recurso interposto contra acórdão confirmatório da pronúncia não se inserem no conceito do artigo 117, inciso 3 do Código Penal, como causa interruptiva da prescrição. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma:
não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no artigo 92, inciso 1 do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos lá, gente. O artigo 92 do Código Penal traz que também são efeitos da condenação 1. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever com a administração pública. B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então, veja só, temos aqui duas situações. Pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, ou, nos demais casos, pena superior a 4 anos. E aí temos esse efeito da condenação, que é a perda do cargo, emprego ou função pública. É um efeito automático? Não, não é um efeito automático, via de regra, então é necessária a fundamentação e é necessário que conste no dispositivo da sentença. Mas qual o debate aqui? O debate é porque, no caso concreto, o indivíduo teve a sua pena substituída por pena restritiva de direitos. E aí pergunta se, nesse caso, é possível, mesmo assim, a perda do cargo ou função pública? Resposta sim. Inclusive, no caso concreto, o Tribunal de Justiça deixou de aplicar essa perda do cargo público sob a argumentação de que seria um efeito mais gravoso do que a própria pena que restou substituída. O STJ não concordou. Entendeu que é sim compatível a perda do cargo ou função pública, emprego público, ainda que haja substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Como ficou o destaque, gente? Não há incompatibilidade entre a perda do cargo prevista no artigo 92, inciso 1 do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Próximo julgado do dia é da 6ª turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: o galpão destinado para atividades comerciais não se enquadra no conceito de domicílio, ainda que por extensão. Lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, temos que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E aí, gente, temos, uma tese de repercussão geral, tema 280 do STF, que traz que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Certo, então temos aqui os vetores para a possibilidade de ingresso no domicílio em caso de flagrante delito. Então, não tem mandado judicial. Quando é que é possível? Então, tem que justificar a posteriori que havia ali uma situação de flagrância, sob pena de responsabilidade e de nulidade dos atos praticados. Acontece, gente, que no caso concreto, em primeiro lugar, não era uma casa, era um galpão. Um galpão que era utilizado para atividade comercial e que era um local público e aberto. Então, já de cara se pergunta, esse galpão, ele pode ser abrangido pelo conceito de domicílio? Não, não pode. Então, por se tratar de um local público aberto, então não é possível aplicar o conceito de domicílio nesse caso. Então, como ficou o destaque, o galpão destinado para atividades comerciais não se enquadra no conceito de domicílio, ainda que por extensão. E o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: o juiz não pode desconsiderar a cronologia das etapas de valoração das provas, sob pena de facilitar a verdadeira inversão do ônus da prova no caso concreto, exigindo da defesa
o que primeiro caberia à acusação. Gente, esse processo trata de uma revisão criminal de um caso bem complexo, mas bem complexo mesmo, onde o indivíduo foi condenado por um determinado crime com base no testemunho que foi dado pela tribo rival. Estava-se ali em um contexto de rivalidade étnico-territorial entre os Chucurus de Ororubá e os Chucurus de Simbres. E aí, daí desse conflito étnico-territorial é que surge a desavença que teoricamente levou o réu a cometer esse determinado crime. E aí, no caso concreto, entendeu-se que o juiz deixou de dar o devido valor a duas testemunhas, uma que tinha se retratado, o crime aqui foi um incêndio criminoso, e uma dessas testemunhas disse que o indivíduo estava na casa durante o momento desse incêndio, e a outra, por sua vez, ofereceu o juízo de retratação. Mas essas testemunhas, né, essas declarações não foram oportunamente consideradas pelo juízo. Então veja só como o caso é problemático, porque quando isso chegou ao tribunal, o tribunal entendeu que havia ali uma pretensão de mero reexame de provas, então já negou provimento à revisão criminal. Mas no STJ, o trato que foi dado à situação foi outra, porque se entendeu que, na verdade, houve uma verdadeira distorção da análise das provas. E aqui nós temos toda uma construção nesse sentido para demonstrar. Então, o julgado começa afirmando que o sistema de valoração da prova tem que passar por 3 etapas. Primeiro, a confirmação daquela prova, depois a falsificação, que seria o quê? Seria a verificação se essa prova se sustenta como verdadeira diante daquelas outras provas que estão no caso concreto, e depois a comparação entre essa prova e as hipóteses adversárias. Então, se constrói aqui toda uma argumentação no sentido de que, da forma com que as provas foram consideradas, acabou-se na prática invertendo o ônus. Então, acabou-se levando a defesa a ter que comprovar que existia ali uma inocência e não a acusação ter que demonstrar a culpa. E no final das contas se chegou à conclusão de que, como houve essa não consideração de determinadas provas que estavam nos autos, como não se levou em consideração o contexto, que era o quê? Um contexto de animosidade, onde existia uma disputa territorial e étnica entre o indivíduo que estava sendo acusado e muitas das testemunhas. Então, dentro de todo esse contexto, se entendeu que não houve uma avaliação correta dentro daquelas provas que de fato estavam nos autos. E que, fazendo uma correta ponderação do ônus acusatório, não havia como se chegar a uma conclusão de que, fora de dúvida razoável, esse indivíduo era culpado. Então, se aplicou, no final das contas, o tal do indúbio pro réu. Foi basicamente isso. Mas é uma situação muito complexa, porque, de fato, em situações assim de revisão criminal, o mais simples é dizer que está tentando fazer um mero reexame de provas e improcedente. Mas, no caso concreto, de fato, chegou-se a essa conclusão de absolvição. Então, vamos reler aqui o julgado. O juiz não pode desconsiderar a cronologia das etapas de valoração das provas sob pena de facilitar verdadeira inversão do ônus da prova no caso concreto, exigindo da defesa o que caberia à acusação. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Aproveita essa oferta que nós renovamos a Black Friday até o final do mês de dezembro, onde você adquire o Clube da Lei e leve inteiramente de graça o mapa da aprovada. Então aproveita, vem fazer parte e vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente que vai fazer muita diferença em sua prova de títulos. Meus amigos, por hoje foi isso. Tá acabando o ano, só tem mais um informativo do STF e um informativo do STJ, então vamos chegar no nosso tão sonhado recesso, no nosso tão sonhado fim de ano, com tudo em dia, se Deus quiser. Agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.